tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, né? Se cuidando aí nesse tempo, cuidando aí dos familiares de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade às correções do nosso livro, das páginas 82 até a página 98. E vou pedir um favor a vocês. Aquilo que vocês tiverem dúvida, anote, marque no livro para nós tirarmos a dúvida na próxima live. Combinado? Então, vamos lá? 82. A página 82 tem aí uma imagem, né? Que aprecia a obra do artista Van der Meulen, e ele vai retratar aí um pouquinho aí dessa imagem, né? Para nós, essa ilustração aí. O que essa ilustração representa, se essa ilustração representa algo da atualidade, algo mais antigo, e o que dá para apreciar, né, observar o quanto é importante, né, a questão da pintura, a questão do teatro, a questão da arte no nosso cotidiano. Então, nós vamos analisar aí, tá, as questões de acordo com elementos da imagem, onde as pessoas estão. De acordo com o que você visualiza, o que você vê, onde será? Que ambiente é esse? Né? Esse ambiente dá de entender que é um ambiente aberto, um espaço, né, aberto, parece ser uma praça ou no mercado, né, como sugere aí a própria legenda, né, é um local aberto, né, um espaço aberto aí, onde as pessoas estão reunidas, né? Parece, né, que está tendo uma apresentação aí em torno aí de um palco. E na número 2, essa tela retrata pessoas da sociedade atual. São pessoas da atualidade? Sim ou não? Justifique. Essa tela retrata a pessoa da sociedade atual? Não. Por quê? Como eu consigo identificar isso, professora? Através das vestes, as roupas que eles estão usando, a arquitetura, né, o desenho aí, a representação das casas, os meios de transportes que eles estão usando, né, não são usados, né? Hoje em dia a gente não vê esses meios de transporte, a não ser, né, na roça você ainda vê algumas pessoas, né, andando ainda de charrete, mas não desse estilo, bem diferente. Então, não, pelas roupas, pela arquitetura das casas, pelos meios de transporte, ok? Número 3. O que as pessoas estão fazendo? O que dá para imaginar que elas estejam fazendo? Coisas aí diversificadas, coisas variadas, algumas caminhando, outras conversando, um grupo ali, igual a tia Grisela tinha falado antes, parece uma apresentação, né, teatral, um grupo sobre o palco que aparenta estar fazendo uma apresentação teatral, ok? A número 4, qual é a diferença entre assistir a uma peça teatral e apresentá-la? Escreva suas impressões. Essa aí eu vou deixar para a gente conversar na live. Por quê? Porque é uma resposta pessoal, algo que eu quero ouvir de vocês. Quero um retorno de vocês. Combinado? Página 83. Na página 83, que tal ler algumas charadas e tentar adivinhar com a turma? Essa página também, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer junto na live. Tanto a 4 do 82 e a 83, né? Quando pergunta se queria um banquete de rei, mas era só um lobo. Os três pratos que ele tinha fugiram fazendo de bobo. Você conseguiu adivinhar essas charadas? Quais são elas? Qual foi a mais fácil de adivinhar? Por quê? Podemos fazer isso na live. Combinado? Então, deixa aí marcadinho, tá bom? Então, por quê? Porque são respostas pessoais, respostas de vocês. Na página 84, nós vamos trabalhar um pouquinho o dicionário, né? Nós trabalhamos o dicionário
que é aquele dicionário que nós temos, que vocês têm, né? Que é impresso, e tem também um dicionário digital, né? Que é o Wikdicionário. O que acontece? Muitas pessoas hoje em dia, com a tecnologia, vão direto aqui no Google, ou então consultam o dicionário online, né? Você sabe o que é o Wikdicionário? É um dicionário online que ele pode ser visitado, ele pode ser editado por qualquer pessoa. Como devemos fazer para pesquisar a palavra cultura aí, nesse Wikdicionário? Nós devemos fazer o quê? Lá na caixinha, né, de texto, lá no campo, devemos inserir a palavra no campo de busca e clicar em definir ao lado do campo. E aí você vai ter o quê? Você vai ter a resposta sobre a palavra que você está procurando. Escreva uma definição para a palavra cultura. Então, a palavra cultura aí, né, de acordo com o dicionário, de acordo com as definições, o que dá para falar? Conjunto de conhecimentos acumulados por um povo, conjunto de conhecimentos de uma pessoa, um saber, um homem de cultura que queria que o filho estudasse. Então, são o quê? Algumas definições, né, sobre a palavra cultura. Ok? Tudo bem? Continuando. 88. A 88 agora é a compreensão, né? Para eu compreender em relação ao quê? Ao dicionário aí. Volte à definição da palavra cultura, escrita por você na abertura do capítulo. Ela se parece com o verbete lido em seguida? Comente. Então, o que acontece? Essa definição da palavra cultura aí, né, que foi escrita na abertura aí do capítulo, ela se parece com o que você leu, né, lá no verbete? Você tem a mesma resposta, né? Você tem a mesma visão de que é cultura? Por quê? Porque cada um tem o quê? A gente tem a definição segundo o dicionário, mas você também faz relação com o quê? Com o cotidiano, com o seu mundo, com o que você vive, com o seu dia a dia, né? Uma resposta oral. 2. Quem é o autor do dicionário? Francisco Borba, tá bom? Número 3. Agora, sobre o texto, responda as questões a seguir. Letra A. Quantos significados tem a palavra cultura? A palavra cultura teve o quê? Tem 3 significados. Justifique. Como que eu consigo perceber que tem 3 significados? Por causa dos números ali que marcam o início de cada enunciado, de cada explicação. Então, tem os números 1, 2 e 3 que estão marcando o enunciado aí, que estão explicando a função. Tudo bem? Letra B. Qual a importância dos exemplos? Os exemplos, eles são importantes para enriquecer o seu conhecimento, para a compreensão, né, daquilo que você acabou de ler. Então, os exemplos, eles ajudam nós, leitores, a compreender melhor ainda o significado de cada palavra. Então, por isso que é bom os exemplos, tá? Na letra C, pergunta assim, qual a função dos 2 pontos nesse texto? Os 2 pontos, eles servem para introduzir, para iniciar o quê? Os exemplos, ok? Estão acompanhando? Tudo bem até aí, né? Letra D, além do significado, que informações são dadas sobre a palavra cultura? O que acontece? Além do significado dessas palavras, é informado que a palavra cultura é um substantivo feminino, possui 3 sílabas, cultura. É uma palavra paroxítona. Por quê? Porque tem a penúltima sílaba forte, cultura, e forma o adjetivo
cultural, ok? Tudo bem até aí? No 4, nós temos aí um exemplo de um verbete da palavra cultura, onde tem alguns significados, né? Algumas traduções, algumas informações, né? Não seria traduções, algumas informações sobre essa palavra, né? O significado dela. O que significa a expressão ciências naturais que está destacada? Está ali no número 6, ciências naturais. E ciências naturais explica o significado que a palavra cultura tem na área de quê? Tem nessa área de conhecimento. Então, a importância da quê? Da cultura para essa área de conhecimento. Combinado? Página 89. Número 5. Escreva os significados que a palavra cultura tem nos seguintes campos de atuação e conhecimento, segundo o texto da questão anterior, segundo a questão número 4, esse verbetezinho aí. Então, letra A, cotidiano. Cotidiano é um conjunto de conhecimentos específicos adquiridos por uma pessoa. Onde encontrei? Lá na acepção, lá no número 5, que está dentro dessa caixinha do verbete. O que vem a ser ciências humanas? Conjunto de características individuais e coletivas. Onde está, professora? Lá nas acepções 3 e 4. E a palavra agricultura, relativa ao cultivo da terra, né? Acepção 1, as plantações e a criação de animais. A acepção número 2. Então, número 5 é referente à questão número 4, que é o verbete aí. Combinado? Número 6. Identifique os mesmos significados dados à palavra cultura nos verbetes lidos. Fazendo o quê? Ligando a primeira coluna à segunda coluna. Então, verbete 1, verbete 2. Verbete 1. Conjunto das ações necessárias para o desenvolvimento de animais ou placas. É o que? Ele se refere à atividade econômica dedicada à criação e desenvolvimento e procriação de palavras ou animais, ou a produção de certos derivados seus. Número 2. Conjunto de conhecimentos acumulados por um povo através dos tempos, tais como crenças, artes, modos de comportar-se, etc. Tem ligação com o verbete que fala o quê? O conjunto de padrões de comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, etc., de uma sociedade ou de uma época. E aqui do lado do verbete 1, o número 3, conjunto de conhecimentos de uma pessoa, conjunto de características humanas que não são inatas e que se criam, se preservam ou aprimoram através da comunicação e cooperação entre indivíduos e sociedade. Então, é para ligar, tudo bem? Então, vamos dar continuidade. 7. Qual a função? Para que serve as abreviações no verbete do dicionário? Elas são formas reduzidas das palavras. São usadas para eu economizar os espaços, né? Então, elas são formas reduzidas, ok? No próximo ponto, o que fazer quando não se sabe o significado de uma abreviação? O que acontece? Você vai ao dicionário, porque lá no dicionário eles vão trazer uma lista das abreviações, que são utilizadas na obra, podendo ser utilizada para consultar quando você não sabe o significado daquela abreviação. Então, o meu recurso é ir ao dicionário. Com o quarto, o desejo é o começo do corpo, que rima o escuro é a metade da zebra. Combinado? Além das rimas, o ritmo do texto ocorre por quê?
porque a repetição da mesma estrutura da frase e por causa do tamanho dos versos serem os mesmos, ok? Então, essas duas respostas aí, as duas últimas. Número 6. Por que a canção se chama cultura? A canção se chama cultura por quê? Porque ao longo do texto aí que você foi lendo, o eu lírico, ele vai revelar para nós várias formas de conhecimento e cultura. Então, exigindo do leitor conhecimentos, tanto científicos quanto conhecimentos populares. Então, a canção aí, ela se chama cultura por quê? Porque o eu lírico vai revelar algumas formas de conhecimento e cultura. Tá bom? Continuando. Questão número 7. No último verso, bactérias no meio é cultura. O sentido da palavra cultura é o mesmo do título da canção? Não. Por que não, tia Graziela? Porque nesse verso a palavra tem um sentido de cultivo. Cultivo de quê? De micro-organismos, de células, de tecidos orgânicos, em meio que artificial e condições controladas, tá? Agora, na página 93, nós vamos falar um pouquinho sobre as abreviações aí, que até, né, tem exemplos aí, muito comuns, as abreviações nos verbetes aí, e foi impresso um verbete aí de dicionário para nós observarmos aí os símbolos, né, que eles representam. E o que nós vamos fazer? Nós vamos agora separar as sílabas das palavras a seguir. Então, da palavra adjetivo ficou adjetivo. Tem quantas sílabas? 4 sílabas. Advérbio, advérbio. 3 sílabas. Artigo, artigo. 3 sílabas. Conjunção, conjunção, 3 sílabas. Masculino, masculino, 4 sílabas. Feminino, feminino, 4 sílabas. Numeral, numeral, 3 sílabas. Observação, observação. Nós temos 4 sílabas e pronome, pronome, 3 sílabas, tá? Tudo bem até aí, né? Observe as sílabas das palavras que você separou. Que regra foi usada para abreviar as palavras do quadro a seguir? Adjetivo, advérbio, artigo, arte, conjunção, conge e assim por diante. O que eu percebo? Que foram usadas o quê? A primeira sílaba e a primeira letra da segunda sílaba, em seguidas de quê? Do ponto final, que é importante. Então, na palavra adjetivo, pegou a primeira sílaba, ad, e pegou o quê? A primeira letra da segunda sílaba, que é o G. Então, pegou a letra J, tá? Advérbio, pegou ad, que é a primeira sílaba, e o V da segunda sílaba. Então, eu usei o que? Adv, né? Página 4. Em que outros momentos usamos as abreviações? Quando nós vamos quando fazemos anotações no caderno, quando enviamos mensagens instantâneas, também é comum. Número 3, escreva as palavras correspondentes às abreviaturas a seguir. SEC, século, agric, agricultura, ativ, atividade, página, vocês já usam, né, esse page, número, ciência, tá? Então, nós trabalhamos aí um pouco de verbete dicionário. Agora, nós vamos trabalhar ortografia, emprego de G e J, muito comum, né? Nós temos dúvidas nisso aí por causa do quê? Dos sons que elas possuem, que são muito parecidos, né? Então, é para vocês fazerem uma pesquisa
em revistas, jornais e sites e copiar as palavras colocando-as nos grupos correspondentes. Então, o que acontece? As respostas aí, elas vão depender das pesquisas de cada aluno. Essa resposta vai ser uma resposta pessoal. Então, por isso que a tia Graziela não colocou aqui as respostas. Por quê? Porque cada aluno fez uma pesquisa, tá? Podemos comentar também na live. Número 5, página 95. Leia as palavras a seguir. Viagem com G, viagem com J, ferrugem e enferrugem. Ferrugem com G, enferrugem com J. Indica a classe gramatical que elas pertencem. Então, as palavras viagem e ferrugem, elas são classificadas como substantivos. E as palavras viagem com J e enferrugem, elas são flexões de verbos. Elas são classificadas como verbos. Foram flexionadas e elas são do verbo que? Viajar e do verbo enferrujar. Ok? Número 6. Forme palavras derivadas. Pode ser, eu coloquei aqui algumas sugestões. Vocês podem ter colocado outras respostas. Então, loja, lojista, lojinha, lojona. Massagem, massagista, massagear, massagenzinha. Laranja, laranjada, laranjeira, laranjal. Gesto, gesticular, gestural, gesticulação. Então, são o quê? Opções de respostas, tá? E explica o uso das letras G ou J nas escrita das palavras derivadas. O que acontece? Emprega-se o G em palavras derivadas de outras que são também escritas com G. Mensagem, massagista. Emprega-se o J nas palavras que derivam de outras que também são escritas com J. Laranja, laranjeira. Tá bom? Número 7. Leia as regras de uso da letra G e escreva mais palavras que exemplifiquem cada uma. Empregamos o G nos substantivos terminados em agem, igem, ugem. Então, poderia ser sugestões: mensagem, origem, penugem, né? Mas pode ser também outras palavras que vocês pesquisaram? Sim, tá? Empregamos o G nas palavras que terminam em ajo, ejo, ojo ou ujo. Quais sugestões de resposta? Naufrágio, contágio, colégio. Ok? Página 9. Agora nós vamos trabalhar os numerais. Os numerais, eles servem para indicar, né, quantidade, eles dão ideia de ordem, eles dão ideia de fração, de multiplicação. Então, tem uma receita de uma salada de frutas basiquinha. Quanto tempo que demora para preparar? 20 minutos. O rendimento, 4 porções. Os ingredientes que você vai utilizar, né? As frutas aí, né? O leite condensado, o creme de leite e como fazer, o modo de preparo. Então, qual é o objetivo do texto? O objetivo do texto é ensinar as pessoas a fazer uma salada de frutas básica. No texto aparecem números que indicam quantidades. Que números são esses? Números inteiros, números fracionados. Letra C. Agora é para você explicar a função dos números em cada uma das partes do texto. Ingredientes. A quantidade de cada ingrediente. Modo de preparo. O passo a passo da receita. Rendimento, a quantidade de porções que rende a receita, ok? Letra D, por que os números que aparecem nos dois últimos ingredientes estão escritos de forma diferente? Por que ali? Porque eles estão indicando que a receita requer o quê? Somente metade de uma caixinha de creme de leite e de leite condensado. Ou seja, elas deverão ser divididas, tá?
Então, só quer metade da caixinha de creme de leite, metade da da caixinha de leite condensado. Imagine que você quisesse fazer a salada de frutas para 20 pessoas. Para isso, você deve fazer a mesma receita várias vezes? Não. Quadruplicar a receita? Fazer 4 vezes mais essa receita? Sim ou não? Ou então, você deve o quê? Você deve quintuplicar a receita, ou seja, se ela rende 4 porções, você vai fazer 5 vezes essa quantidade de ingredientes. Então, você vai quintuplicar a receita. Por quê? Aí vai dar para 20 pessoas o quê? Comerem. Por quê? Porque uma receita, 4 pessoas comem. 5 receitas, eu vou fazer com que 20 pessoas comam. Tudo bem? Releia o verbete a seguir, cultura. E está perguntando, que numerais são possíveis identificar no verbete? 1, 2, 3. Os numerais estão relacionados a quê? Cada um está relacionado ao significado das palavras. Então, eles estão relacionados aos significados das palavras. O que esses numerais indicam? Quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Perdão que eu pulei uma aqui. Então, quantidade, ordem, fração ou multiplicação. Eles vão indicar a ordem. Combinado? Vamos. E vamos para a última página, página 98. Na página 98 tem um texto para comemorar os 85 anos da grande escritora Ruth Rocha. Confira 10 sucessos infantis da autora. Né? O que vocês já devem ter lido aí, o principal dele é o Marcelo, Marmelo, Martelo. Né? Tem outros? Sim. Vocês já devem ter lido o Coelhinho que não era de Páscoa, o Almanaque da Ruth Rocha. Tem outros aí, são excelentes livros. Então, em relação ao texto, o que os numerais que antecedem, que vêm antes, né? Que antecedem os nomes dos livros, indicam no texto? Eles indicam o quê? Ordem e a classificação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, até o 10º lugar. Na lista, qual o livro que ocupa a 9ª colocação? O livro Ninguém Gosta de Mim. Ninguém gosta de mim? Na C, se a lista fosse dos 100 livros mais famosos da autora, qual seria a posição do último? O último ocuparia a 100ª posição. Ok? Combinado? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, nós tiramos nas próximas aulas, na próxima live. Um beijo, um abraço bem apertado virtualmente. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Beijo, quinto ano. Amo vocês. Tchau, tchau.